Bom dia, galera, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é sexta-feira, Papo Calcinha está no ar. Nós estamos no 12. Meninas, bom dia! Sei não. Tá bem triste. Tá desanimada, eu não vou mentir não. Eu tô com o menino doente, tô com a voz ruim. Mas tô aqui, né? Firme e forte, né? A gente tem que falar a verdade. Deixa eu te falar. Tô cansada, na verdade, não desanimada. Eu quero te dar os parabéns. Muito bonitinha. Você é um orgulho pra mim, viu, querida? Eu já tinha falado isso outras vezes aqui, em outras oportunidades. Não tive, né, jeito de falar. Mas eu quero dizer que, ó, eu te amo. Também te amo. Eu vou chorar. Você sabe que o que eu pensei que não tinha conserto, consertou, ainda me dá rala. Ela liga pra mim, doutor Gilberto, ela liga pra mim ainda. Aí. Falei, uai, o que aconteceu? O negócio virou aqui de uma vez. Agora ela é a chefa. Bom dia, doutor Gilberto. Bom dia, Bia, bom dia. Você concorda comigo, não concorda? Demais, doutor Gilberto. O doutor Gilberto é aquele que me ajudava a pegar no pé. Hoje é ela que pega no nosso pé. Ela que dá exemplo pra gente. Não é? Ah, te amo. Ela que dá. Não vai chorar não, Silvinha. Hoje, Silvinha, nós trouxemos um convidado super especial aqui. Trouxemos. Difícil pegar ele no laço, né? Isso mesmo. Bem difícil. Não tem horário, né, Bia? Não tem. Hoje a gente tá aqui com o Dr. Márcio Márcio Barbosa. Ele é ginecologista, especialista em ginecologia moderna, ginecologia regenerativa funcional e estética. E também trabalha com a endoscopia ginecológica. Bom dia, Dr. Márcio. Tudo bem? Bom dia, meninas, tudo jóia? Obrigado pelo convite. Hoje encarar o Gilberto aqui, né? É só com vocês conversando, batendo um papo é mais tranquilo. Hoje a pressão é maior, né? E não é difícil pegar no laço. Impressionando mesmo, viu, doutor Márcio? Eu já acompanhei, já. Aí, ó. Mas hoje nós vamos falar sobre o quê? Hoje, muitas pessoas perguntam o questionamento da reposição hormonal e os riscos cardiovasculares, né? Então, é o doutor Gilberto mesmo. E a gente quer trazer para as pessoas uma informação que existem benefícios quando feito de forma cuidadosa a reposição hormonal. E tem estudos, né, Gilberto, mostrando que a terapia de reposição hormonal feita de forma cuidadosa, obedecendo os limites, nada de suprafisiológico para o paciente, tem prevenção cardiovascular, diminui riscos de infarto, de AVC e traz uma qualidade de vida muito boa para o paciente. Eu que eu digo, eu falo assim, eu cheguei, hoje até a menteada da Júlia, nós vindo pra cá, ela me questionou um negócio interessante, ela falou, Beatriz, é a única, além do meu pai, que me chama de Beatriz. Beatriz, eu tô com um probleminha, eu preciso ir no médico. Falei, o que foi? Ela falou assim, eu tô tão desanimada, numa preguiça, eu tenho que ir. Eu não sei se é hormônio ou não, e ela tem hoje 22 anos. Eu falei, minha filha, no seu caso eu não sei. Mas no meu caso, eu acho que essa desanimação pode ser realmente hormônio. O que você acha, doutor? Pode ser, e pode ser outras coisas. Nós temos que entender que o nosso corpo funciona em forma de um sistema. E são vários sistemas que compõem todo o funcionamento. Isso é igual um carro. Não existe um carro que tenha 4 rodas, volante, banco, não tem motor, não anda. Sim. Então o nosso corpo ele é todo interligado. Sistema cardiovascular, sistema endócrino metabólico, aí vem a tireoide, sistema nervoso, sistema osteomuscular. E o sistema geniturinário, em partícipe quando a gente fala da questão ovariana na produção dos hormônios, tem uma função muito especial no organismo, porque eu não concordo com a nomenclatura que a literatura coloca, que é hormônios sexuais femininos. Porque eles vão muito além da parte da sexualidade. Eles mantêm estrutura óssea, eles mantêm a disposição da paciente, eles mantêm a massa muscular, eles mantêm a tonicidade do tecido subcutâneo da pele da mulher. Então, quando eles vão diminuindo, vai degradando mais colágeno, a pele e a derme vai ficando mais fina, ela vai ficando mais enrugada. Então, o que eu tô mostrando para vocês? Um processo natural que se chama envelhecimento. Isso aí é inevitável. E para a mulher vem a menopausa, né, doutor Márcio? Eu falo para os pacientes assim, ela existe, Sim. Ela tá ali, não sei quando, não sei onde, porém ela existe. Você vai chegar nela e ela começa e ela tem data para acabar. Curioso o senhor ter falado desse termo, né, que o senhor não concorda muito com esse termo de diminuição dos hormônios sexuais femininos, né? Porque geralmente quando a gente fala de menopausa, muita gente associa com a diminuição da libido, né? Com e cansaço excessivo. Isso, e outros fatores.
Mas não é só isso. Como o senhor falou, a pele fica muito ressecada, né? E acontecem outros sintomas, né, doutor? Tem o ressecamento vaginal normal Isso. também, que vem com o tempo, né? Vai gerando um grau de atrofia. E em pontos específicos, igual a Bia falou, uma paciente que chega de 22 anos com queixas que são significativas. Eu acho que o mais importante de tudo não é um exame que eu peço para a paciente. Só eu entender a qualidade de vida que ela está tendo naquele momento. Então, pode ser hormonal? Pode. Eu já tenho casos, não é um nem dois, é uma sequência de pacientes jovens que chegam para mim na hora que eu olho para elas pela história e falo assim, gente, ela tá parecendo minha avó na menopausa. É mesmo, não é? Aí eu falo assim, mas tá, vamos entender o porquê. Boa parte dessas pacientes, elas fazem uso de contraceptivo oral. Ou, associados a isso, o uso de alguma medicação antidepressiva. Eles bloqueiam e eles modulam a distribuição desses hormônios e a captação. Não falo só a produção. Existem pacientes que fazem uso de anticoncepcional oral, que o anticoncepcional oral ele cumpre muito bem aquele papel ao qual ele foi produzido e designado. Inibir a concepção. Ele é um excelente regulador de ciclo menstrual, ele diminui fluxo, ele bloqueia a ovulação, porém, em alguns casos, ele vai gerar um bloqueio mais intenso do que aquele que a gente espera. Um bloqueio na produção dos hormônios. Principalmente nesse caso, a gente cita muito bem o estrogênio e a testosterona. Então, quando ele gera esse bloqueio mais atenuante, mais intenso, os níveis de produção hormonal vão cair a níveis de menopausa. Então, você vai ter um estrogênio menor do que 20, uma testosterona menor do que 15 na paciente. E além do que, por passar pelo fígado, ele vai produzir uma proteína, uma globulina, que é uma proteína transportadora de hormônios sexuais. Quanto mais alto essa globulina tiver, mais ela vai roubar no final a testosterona livre. Então ela pode ter até uma produção muito boa. A gente fala assim, o importante não é a testosterona total, é a testosterona livre, porque é ela que vai lá e faz o que tem que ser feito. A total é porque eu sei que eu tenho ela em níveis de produção satisfatórios, dentro de uma coisa que nós chamamos normalidade, que é o que a gente mais briga. O pessoal fala assim, doutor, mas meu exame tá normal? Né, Gilberto? Você passa por isso, doutor Gilberto? Doutor, mas eu tô sentindo esse negócio, mas tá normal mesmo? Eu falo assim, tá dentro da normalidade. Porque agora, se a paciente tá sentindo, esse é o sinal que nós temos que entender. Porque o normal é individual. Se a gente trabalhar com, vamos colocar números assim para entender, entre 15 e 85 de testosterona total. Ela tem 17. Tá normal. Tá na normalidade, é verdade. Pra quem? É isso. Doutor Gilberto? É E existem casos também de que na menopausa, como você falou, tem essas quedas de produção hormonais femininos e que causa diminuição da libido, ressecamento vaginal, a pele não fica legal, o bem-estar da pessoa fica muito deprimido. E há casos em que, mesmo ela entrando na menopausa, ela pode não desenvolver nenhum tipo desses sintomas e ter uma evolução normal, como se fosse uma mulher fora da menopausa. E nesse caso, não há necessidade de fazer a reposição desses hormônios, ou mesmo assim é importante. E engatando a pergunta, vê se eu tô falando o termo correto, é reposição hormonal ou terapia hormonal? Porque eu sempre confundo. Modulação. Ou regulação hormonal. Qual que é o termo, né? TH, terapia hormonal. Ótimo. Terapia hormonal. Porque, na verdade, quando a gente fala TRH, terapia de reposição hormonal, é que nós estamos repondo hormônios aos níveis de normalidade. Ah, tá. Dentro do que você falou, isso aí é algo que a gente bate muito na tecla. A terapia de reposição, ou a terapia de reposição hormonal, a terapia hormonal, ela é sempre necessária? É variável, mas em muitas das vezes, nem que seja suplementação para a paciente, para elevar os níveis, porque querendo ou não querendo, a paciente vai sentir alguns déficits. Isso é inevitável. O que acaba melhorando? Aí eu vou te devolver uma pergunta na minha resposta, porque é interessante, porque isso bate muito com todos os consensos na primeira linha de tratamento de qualquer patologia médica hoje. São as mudanças de para pensar. O ovário, ele produz testosterona, estrogênio e progesterona. Para eu produzir alguma coisa, eu preciso de matéria-prima.
matéria-prima para a produção desses hormônios é o colesterol, que é a gordura. Então quer dizer que eu produzo muito hormônio, eu tô gordinha, eu tô com um pouquinho de excesso de peso aqui, então eu tenho muita gordura, eu vou produzir muito hormônio. Só que gordura é inflamação. Gordura gera um processo inflamatório e esse hormônio que ela tá produzindo deixa de ser um hormônio de qualidade. Quando a paciente, nós programamos para a paciente, olha, não adianta só eu te repor o hormônio. Você ainda tem, eu estou suplementando para nível do seu normal. Só que se eu parar de repor, você vai ter o seu, e se você não fizer uma atividade física, esse hormônio que vai ser produzido vai ser de péssima qualidade. Vai ser tipo um hormônio desperdiçado por não ter... Literalmente essa palavra, desperdiçado. Porque vamos supor, a testosterona dá força muscular, mas eu não faço atividade, estou com sobrepeso, o que ele vai me dar? Cansaço. Ele é para melhorar minha libido. Ele tá bom, mas por que eu não tenho libido? Porque a qualidade dele é ruim. Eu tô perdendo massa muscular e ganhando gordura mesmo com hormônio bom. O hormônio não tá bom. Ele pode estar em números, em papel, bom. Porém, a qualidade dele, quando a gente dosa uma proteína C reativa, que é um marcador de inflamatório agudo, e um VHS, que é mais crônico, a gente consegue ver se a paciente está inflamada naquele momento e se ela já está inflamada já há muito mais tempo. Doutor, mas eu vi isso aqui acontece. Doutor, vi isso aqui, aí eu fui no Google, aí esse aqui marca inflamação. Mas eu não tô gripado, eu não tô com nenhuma infecção. Mas a gente tem que entender que nós estamos constantemente inflamados com alimentação. Ixi, o doutor Márcio, na hora que vê meus exames, vai cair pra trás. Você vai dar outra parada cardíaca. Eu falo que... Eu tô inflamada faz tempo. Eu falo que quando nós olhamos os exames, a gente tenta olhar o quê? A gente tenta abranger. O exame é importante, ele é importante, porque é em cima do exame que eu quero a mudança. Eu quero a mudança no exame também. Só que quando eu tenho a mudança no exame, você vai chegar para mim e vai referir uma mudança na sua vida. Essa é a diferença. Porque o exame ele só vai mostrar o quanto eu te desinflamei. Aí eu vou, o quanto eu te desinflamei, o quanto eu trouxe para você uma melhora nessa qualidade de vida que você não estava tendo. Então, melhora até a qualidade de sono, né? Sim, mas igual na pergunta do Gilberto, igual ele falou assim, então tem como a paciente entrar na menopausa e sentir menos? Eu tenho pacientes na menopausa que correm, que vão na academia, que não iniciaram, e o que elas sentem é muito mais atenuado, é muito menos danoso para a qualidade de vida do que uma paciente que não faz o que ela faz. Então, os hábitos saudáveis, eles amenizam os sintomas da menopausa, né, doutor Márcio? Gilberto, na endócrino... E doutor Gilberto? Na endócrino, na cardiologia, na gineco, nos consensos, mudança de hábito de vida, atividade física e alimentação, entra como a primeira linha, não é? Primeira linha. É mesmo, doutor Gilberto? Máximo, né? Você sempre frisa isso daqui, não é? Na depressão, a primeira linha de tratamento antes do medicamentoso é mudança de hábito de vida, atividade física, porque aumenta a liberação de serotonina e endorfina, que são hormônios que geram bem-estar e prazer para a pessoa, fazendo com que ela tenha uma melhora significativa e fique menos tempo presa ao tratamento medicamentoso. Doutor Gilberto, até a gente comentando aqui uma vez sobre doenças, né? Psicossomáticas, né, doutor Gilberto? E ele falou que recebe muitos pacientes achando que tá tendo um infarto, um AVC, porque... E, na verdade, não é nada disso, não é verdade, doutor? A saúde emocional da população tá muito desequilibrada, né? Abalada. O brasileiro é o maior consumidor de psicotrópicos do mundo. E em alguns casos aconteceu próximo lá da minha família, onde a mulher estava entrando na menopausa um pouco mais precoce e tratando com psiquiatra para depressão. Aí o colega falou, não, faz a terapia hormonal, né? A qualidade de vida dela teve uma aumentou bem significativa. Olha aí, gente. Eu tenho perguntas. Eu sei. já recebi vários chutes aqui embaixo. Vocês não sabem, mas tem assim. Tem uma vida em cima da mesa e uma vida embaixo da mesa. Vários. Mas olha, gente, a gente vai aqui pro intervalo rapidinho aqui. O papo tá super bom aqui com o Dr. Gilberto e o Dr. Márcio. E a gente já volta com muito mais informações pra vocês. De volta, galera. O Papo Calcinha está no ar hoje, sexta-feira. Nós estamos aqui com o Dr. Márcio.
Márcio e com o Dr. Gilberto, falando de um assunto muito interessante, né, Silvinha? Sim, Você já sim. tem várias perguntas, o caderninho tá cheio? A gente tá Não vai dar cheiaço. tempo, A gente tá falando hoje sobre menopausa, né? Reposição hormonal. E a minha dúvida é o seguinte. Muitas pessoas seguem a linha falando que é muito importante lembrar que o tratamento de reposição hormonal, ele também apresenta riscos, né? E efeitos colaterais. Então, a minha dúvida é o seguinte. Um dos efeitos colaterais e riscos é o aumento de doenças cardiovasculares. Então, quem já é portador de alguma doença cardiovascular tem que tomar mais cuidado para fazer uma reposição hormonal, doutores? É uma pergunta que cabe aos dois. Os dois, né? doutores. Vou deixar o cardiologista para responder primeiro. Responde primeiro, doutor Gilberto. Então, como o Márcio havia falado, até mesmo aqueles que têm as doenças cardiovasculares, que são as que mais matam no mundo, se ela tiver essa doença muito bem controlada através dos hábitos de vida e o tratamento farmacológico, sim, assim for necessário, a reposição hormonal, ou terapia hormonal, ela pode ser indicada como um meio também de melhorar a qualidade de vida dessa mulher, né? Uhum. Então, lógico que a gente sempre mede risco e benefício, né? Então, existem medicações que podem causar um malefício, mas às vezes o benefício supera esse malefício a ponto da Anvisa ir lá e autorizar esse Só tipo tem de que fazer, tratamento. então, uma anamnese mais detalhada por conta da interação medicamentosa do paciente cardiopata. É isso, doutor Márcio? Então, agora já que ele falou, né? Já que doutor. ele não me contraindicou, então nós vamos falar uma coisa que é importante. Eu acho que o que vai determinar muito quando se fala de terapia hormonal, todo mundo pensa só em hormônio. Assim, hormônio, vou tomar hormônio. Só que eu acho que o que mais vai determinar o sucesso de um tratamento é a via a qual a gente escolhe administrar o hormônio. E qual é o tipo de hormônio que a gente vai estar propiciando que a paciente tenha acesso e uso. Nós temos a via oral. Eu já ia perguntar dos tipos de reposição. Nós temos a via transdérmica. Nós temos a via subcutânea e nós temos a via injetável. E eu tô vendo agora que todo mundo tá adaptando não tá adaptando mais pelo uso oral, né? Todo mundo tá adaptando aquela da pele, de encaixar a pele, a intramuscular. Como que funciona essas terapias? Então, na verdade, igual, o gel transdérmico e o implante, nós utilizamos a testosterona e o estradiol isomoleculares ou bioidênticos, que são os que mais se aproximam à estrutura molecular, a molécula do nosso próprio hormônio. Na via oral, nós usamos o sintético. Nesse aí, nós temos uma questão de literatura médica, né? Que coloca pacientes que têm histórico de câncer de mama na família, terapia sem nenhuma alteração nos exames que ela apresenta para o médico, utilizar por um período de 5 anos. Pacientes que não têm histórico familiar e não tem nenhuma lesão, podendo usar até 10 anos. Esse dia para trás eu vi até um colega endócrino falando, pode-se até estender por mais tempo. Vai do diálogo do médico e do paciente, explicando, e um controle mais minucioso desse processo. Então, dentro desse contexto, eu opto hoje muito pela via periférica, porque eu uso isomolecular. Como ele é mais próximo, a estrutura molecular dele é muito próxima àquela que nós temos no nosso corpo, o efeito lesivo é menor. Outro ponto que é interessante, pela via periférica eu tenho controle de dose. Segundo, eu não passo pelo fígado. Não passar pelo fígado é algo muito interessante. E o oral passa, né, doutor? Tudo que vai pela boca vai chegar no fígado de alguma forma. Certo? E isso é ruim por quê? Porque dentro de uma cascata de eventos, uma sequência de eventos que vai acontecer, o fígado operacionando, trabalhando essa molécula, ele vai produzir substâncias que vão gerar um aspecto mais inflamatório. Tanto para o endovascular, isso vai gerar lesão no endotélio, que é a camada mais interna do vaso. Sim. E vai propiciar o aumento da formação das placas de ateroma, que o Gilberto já deve ter falado muitas vezes aqui, que vai entupindo os vasos e aumentando o risco cardiovascular. Só queria fazer um adendo aqui de um caso. Eu estava esse final de semana passado no Congresso Brasileiro de Hormonologia e um amigo meu de São Paulo deu uma aula e ele contou um caso da reposição hormonal
E eu achei muito interessante, que era o caso da mãe dele. A mãe dele teve uma dor precordial alguns anos atrás, passou por um cateterismo, tinha placa de ateroma, tinha um certo grau de obstrução. E a mãe dele é médica, é ginecologista também. E aí ele trabalha com a equipe do Dr. Simar, então ele começou terapia de reposição hormonal com implante, usando estradiol e testosterona. A mãe dele teve um problema familiar o ano passado, teve uma dor precordial e ele falou assim, graças a Deus ela vai fazer um CAT. Porque ela tinha feito um cateterismo antes e tinha dado. E ela fez um cateterismo, acho que 4 anos depois, ela não tinha mais a placa de ateroma. Tá que não é só a reposição hormonal. Ela faz uso de estatina, ela fez todo um protocolo que interação entre as especialidades é extremamente importante. A gente poder estar dividindo as responsabilidades com o cardiologista, com o endócrino, não fazer tudo sozinho. Cada um pode começar, mas ter aquele segmento multidisciplinar, que eu acho que é muito importante. E nesse contexto, ela teve redução das placas de ateroma no CAT. Isso eu achei muito interessante ele falar. Não tô falando que isso vai ser um caso para todo mundo. Ela teve uma mudança de hábito de vida muito grande. Então isso também foi um carro-chefe para que toda essa mudança e ela aumentar a qualidade de vida dela e com isso também aumentar a expectativa de vida dela fosse determinantes para ela. Doutor Gilberto, essa divisão de responsabilidade da qual o doutor Márcio falou que é muito importante, né? Como você também já citou aqui em alguns programas, cada um na sua especialidade, não é verdade? Até porque, eu falo assim, quando você trabalha com pessoas mais idosas, elas tendem a levar uma sacolinha Mas, Bia, de deixa remédios. É verdade ou não Mas, é Bia, verdade? Às vezes sacolão. Sacolão, olha aí. Mas deixa eu falar uma coisa, eu acredito assim que nessa fase da mulher, eu vou perguntar tanto pro doutor Gilberto quanto pro doutor Márcio, eu acredito que eles acabam sendo clínicos gerais. Porque eles acabam tendo que diagnosticar outras doenças ou outras patologias e indicar aí pro especialista. Tô certa no que eu tô falando ou não? Sim, à medida que a gente vai envelhecendo, é inerente do ser humano aparecer o surgimento de algumas doenças. Como, por exemplo, da minha área, hipertensão, envelhecimento vascular, aumenta a chance de ter hipertensão, aumenta a chance de ter lesões cerebrais, até lesões, a gente fala lesões subclínicas, daquelas que você não tem aquele sintoma de um AVC, de um derrame, que fica sem mobilidade do corpo, mas lesões subclínicas que afetam a memória, a cognição, o comportamento e que a gente consegue, às vezes, dar um direcionamento para o paciente. Então, a paciente que está sofrendo isso, algum sintoma, qual é o primeiro sintoma que ela vai sentir que ela já pode procurar uma reposição hormonal? Porque não tem uma idade específica, né? Interessante. Me fala uma coisa, você há 10 anos atrás, tá do mesmo jeito que hoje? Não. A sua disposição é a mesma? Eu nunca. Então a gente começa a observar que progressivamente nós vamos perdendo qualidade de vida. Só que, talvez o Gilberto possa concordar comigo, só que nós, pelo ritmo de vida que nós levamos hoje, nós nos adaptamos muito bem. Nós deixamos de fazer determinadas coisas, mas nós estamos fazendo outra e a gente foca naquilo. Então a gente vai deixando passar doenças silenciosas igual hipertensão e diabetes, que muitas das vezes o paciente não sente nada, às vezes é uma dorzinha de cair. Quando eu estava recém-formado, trabalhava na urgência, eu peguei um caso de um AVC isquêmico, de um paciente que constantemente tinha dor de cabeça. Já era um sinal, né? E ele tomava dipirona, melhorava. Aí do dia que ele tomou a dipirona e não melhorou, ele parou no pronto-socorro. Doutor Márcio, então o senhor quer dizer que o senhor, assim, por exemplo, a Verônica tá com 30 e poucos, eu tô com 43. A Júlia tá com 22. Então, assim, a prevenção tem que vir lá do início da Júlia. Mas o cardiologista bate muito bem nessa tecla. Quanto mais preventivos nós formos, menos nós vamos sofrer no futuro. E a prevenção, melhor prevenção é vida saudável. Acabou, chega. Falar que essa aí não tem como fugir dela, não. Ai, meu Deus. Esse velero Ai, meu Deus. Esse velero. Mas olha só, mas nisso que você falou, não é necessariamente que você não é a mesma que eu tenho que chegar pra você e dar hormônio. Sim. Eu tenho que entender o teu perfil hormonal se ele já foi alterado. Mas medicações que vão acelerar o seu metabolismo, que vão melhorar o seu perfil, diminuir processos inflamatórios, diminuir a conversão de hormônios periféricos que causam mal. Então, tudo isso igual nós temos uma doença que bateram muito na tecla, talvez
Vocês já ouçam isso aí falar, o danado lipedema. Agora tá super em alta, eu tô vendo várias publicações sobre Porque, na verdade, isso. o lipedema sempre existiu. Só que ele era tratado como gordura. Hoje eles entendem o lipedema como uma patologia, e uma patologia que tem impacto hoje mundial, e é uma gordura totalmente diferente da gordura que o cirurgião plástico lipa. Ela é uma gordura mais densa, ela tem menos edema fora da célula, e é um edema muito pequeno, mas que nutre aquela célula que piora, muda o corpo da paciente. Tem predominância de estrogênio nessa paciente. Gente do céu. Peraí, doutor. Peraí, que a gente já vai falar mais pra nós, que o assunto tá super bom. Eu não sei, a Silvia atrasou hoje e não vai ter jeito de a gente falar 1 hora aqui. Mas a Silvia vai ter que voltar pra fazer mais um programa aqui com a gente sobre esse assunto. Você larga de ser mentirosa. Você elogiou. É que eu cheguei atrasado um pouquinho também. O ralo é no ar, doutor Márcio. Você sabe, né? Doutor Gilberto sabe. Eu vou vestir a carapuça junto. Galera, nós vamos pro intervalo rapidinho. Estamos aqui com o Dr. Márcio, Dr. Gilberto. Assunto é super bom aí, que é reposição hormonal. O nome, na verdade, é terapia hormonal, não é, Dr. Gilberto? Nós ficamos sabendo agora aqui, ó. Terapia hormonal. Fiquem ligados que a gente já volta com muito mais informações pra vocês. De volta, galera. Papo Calcinha está no ar hoje, sexta-feira. Nós estamos aqui, ó, com o Dr. Márcio, o Dr. Gilberto. Um papo super interessante aqui, que é terapia hormonal, né, gente? Uns assuntos tão pertinentes, principalmente para as pessoas que estão na minha idade, que é uma idade maravilhosa, com 40 anos, mas que a gente realmente começa a se preocupar e começa a ver aí os sintomas, né? Gente, eu acho tão engraçado que ela fala como se ela tivesse uma idosa mesmo, né? Nossa, nessa minha idade. Gente, você tem idade. Aí você olha pra ela é tão nova. De 40 anos. Gente, mas é muito difícil, eu vou te falar a verdade. Porque você chega em casa, eu não tenho nenhum dia que eu não tenho dor. Beatriz, você não perdeu a tonicidade de sua pele ainda? Eu perdi Você não tudo. perdeu a libido, você não perdeu... Eu não perdi tudo, Desconfia, Beatriz, desconfia, Beatriz. Médico, sabe? Então, assim, tá tudo danado, gente. Eu vou falar com a secretária dele. Pelo amor de Deus, dá um jeito. Ô, menininha terrível, difícil, viu? Ela é. Minha secretária é terrível. Nossa Senhora. Ainda bem que tomara que ela não ouça a entrevista. Você é linda, maravilhosa, viu? Doutor Gilberto, por favor. Ô, Márcio, vê se eu posso fazer uma analogia. Tô falando agora do homem, mas se eu posso fazer essa linha de raciocínio para a mulher também, que é a sua especialidade. Tá tendo um aumento, eu considero exagerado, do uso de hormônios, que a gente tá extrapolando até para anabolizantes, para o projeto verão agora, né? Então, eu tenho um corpo mirradinho, eu quero ficar fortão e eu começo a usar anabolizante. Acontece que os anabolizantes em pessoas jovens, com 22, 20 e poucos anos, no homem vai diminuir a produção endógeno de testosterona, ele pode ficar até infértil. Na mulher, onde pega mulheres que têm essa mesma concepção, eu sou nova e quero ficar mais forte e começo a usar os hormônios, mas eu acredito que de forma errada, não sei se o termo é esse, também pode gerar alguns malefícios, porque no homem ele pode ter aumento de pressão, aumento de formação de trombos, infarto, derrame, uma série de transtornos, né? Tudo que é suprafisiológico vai fazer mal. Então, quando nós estamos falando nesse intuito que o hormônio é utilizado para fins estéticos de performance, você nunca vai ter uma pessoa que vai usar esse hormônio em doses fisiológicas. Vai ser sempre suprafisiológico. Uma outra questão que é muito interessante é que, anatomicamente, as gônadas masculinas ficaram mais desfavorecidas do que a gônada feminina. Quando eu falo gônada, eu falo testículo masculino e ovário feminino. Porque o testículo, ele fica extracórpóreo, ele fica fora do corpo. Ele sofre impacto. Então, ele sofre várias coisas externas, porque ele Então, isso atrapalha. Desculpa, Dr. Márcio. Ele não consegue manter temperatura. Ele tem mecanismos de adaptação que vão tentar manter a temperatura para que não tenha alterações na vascularização, o surgimento de varicocele, entre outras alterações que possam determinar uma perda na produção hormonal e até mesmo na espermatogênese, que é a produção de espermatozoide, que vai diminuir a fertilidade masculina. Na mulher, anatomicamente, pelos ovários serem dentro do corpo, a temperatura ela é mais constante. E nós conseguimos fazer bloqueios ovarianos com mais tranquilidade, e quando eles são interrompidos, o ovário volta a funcionar
normal depois. A prova mais cabal de todas essas aí eu uso anticoncepcional, eu faço um bloqueio ovariano por 5, 10 anos, a paciente para de tomar o anticoncepcional e vai lá e engravida. O ovário desbloqueia. Sim. Entender a parte hormonal, aí nós temos que fazer o perfil da paciente. Porque nós temos que entender que durante o processo de uso dessas medicações, no homem ela é mais danosa. Porque não existe uma dose chamada dose padrão. E ele sempre tem uma dose que não é padrão, não é, É verdade, sempre- doutor Gilberto? É Vamos sempre falar dose entre A e B excessiva. aqui, né? A dose excessiva. É porque nós temos uma capacidade inata de nunca estar feliz com aquilo que nós temos. É verdade. E aí aquilo que eu estou fazendo não já me saciou porque eu cheguei no negócio. Mas eu olho pro lado, não, aquele cara tá mais que eu. Pera, é só aplicar mais 0,3 ml. E aí vai sendo sempre mais. E a atrofia testicular masculina é a mais preocupante. Porque desbloquear esse padrão, tanto na produção hormonal quanto na fertilidade, é muito mais difícil. Leva muito mais tempo e às vezes, dependendo do tempo que a pessoa usa, quase que irreversível. Eu já vi casos, pra você ter noção, que também não tem dose. Um professor meu da faculdade brincava assim: quantos anos de cachaça você tem que beber para ter uma pancreatite alcoólica? É que até eu fiquei curiosa agora. Você pode tomar uma dose de cachaça e ter a pancreatite alcoólica. E nunca ter bebido na vida. Ela não tem dose dependente. Então, na verdade, tem coisas que não tem essa dependência da dose. Eu conheço pessoas que utilizaram esteroides anabolizantes por anos e não tiveram alteração no aspecto reprodutivo. Tiveram que manter depois em reposição periférica para manter níveis de normalidade, mas perderam toda a massa muscular. Eu conheço pessoas que fizeram um ciclo só, de 5 aplicações, e tiveram uma atrofia quase que irreversível testicular. Nossa. Em um ciclo. Então, pra- gente, é muito então particular, é individual de por cada isso- um, né? Por isso que o que nós sempre buscamos na TH, na terapia hormonal? Níveis de normalidade. Fazer com que a paciente receba aquilo que é o normal para ela ter qualidade de vida. Porque quando nós passamos para o suprafisiológico, e no suprafisiológico existe uma palavra que eu sempre uso, que é o overdose. Então, existe uma overdose de hormônio também. Os efeitos bons, os benefícios que você vai ter, a linha é muito tênue dos efeitos colaterais ruins dele. Então, tudo que ela não quer, se usar dose suprafisiológica, vai ter ganho de peso, retenção de líquido, queda de cabelo, acne, entre outros. Vozinha mais bonita. Hipertrofia de clitóris. No mês passado, eu fiz 4 cirurgias de correção de clitóris no consultório. Meu Deus, mas então é muito, Pacientes né? jovens que usaram esteroides anabólicos de academia sob supervisão de não médicos que usaram. E, um tempo depois, hipertrofia de clitóris com uma virilização, assim, assustadora. O doutor Márcio, uma coisa que a gente já conversou em outros programas também com o doutor Gilberto, que é esse uso indiscriminado aí de anabolizantes, né? Tanto masculino quanto feminino. Porque aí você vê sua amiga ganhando uma massa, você quer também, você vê seu amigo, né? E eu falo assim, já vi, presenciei, convivo já com pessoas que usaram, até emocionalmente, a pessoa fica muito alterada, né? Eu falo assim, é uma mudança total, tanto de física quanto de humor, não é? O excesso de testosterona deixa a pessoa mais agressiva. Quando você tá na dose suprafisiológica, ela tende a ativar muito mais a agressividade dela. E isso é um fato mesmo, né, doutor Márcio? O pessoal brinca, né, Gilberto? Que os pit boy bombadinho, que eles gostam de caçar a briga. Deve ser por causa da testosterona que tá alta. Mas não é isso. Mas também existe uma influência da testosterona nisso, nessa mudança de humor. E esse mais uso agressivo. também dá o aumento de pressão, né? Sim. Retenção, porque a testosterona ela tem uma característica muito inerente dela, que é ela aumenta a retenção de líquido. E isso vai aumentar muito, essa retenção aumenta. Se você faz uma atividade física, você vai direcionar esse volume para um espaço que é o músculo. Então, aquele braço todo definido, grandão, não acha que é só um músculo, não. Ele tem muito líquido ali dentro. Porém, se você não usa, ela vai começar a reter tanto dentro do vascular
Isso aí vai ter que aumentar a resistência vascular periférica, aumentar o débito e ir pro terceiro espaço. Então é uma pessoa que vai ser mais edemaciada e a pressão vai subir, ela vai ter sintomas. Doutor Gilberto, então assim, o doutor Márcio falou aqui dos riscos. Quais são os riscos cardiológicos para esse uso indiscriminado de anabolizante? Além do aumento da pressão arterial, que é uma das principais causas das doenças cardiovasculares, morrem 10 milhões e meio de pessoas por ano no mundo de hipertensão. Que isso? Mas Quando então você é um número gritante, não é? 30% da população é hipertenso. 1 a cada 3 adultos morre de hipertensão. Quando é a morte cardíaca, né? Ela também causa uma inflamação intravascular, como o Márcio falou. Então, se eu inflamo o meu vaso sanguíneo, ele inflamado aumenta a chance da gordura entrar lá e acumular uma na outra e entupir. Então, se ela entupir no seu cérebro, você vai ter um AVC, que é o derrame. Sim. Se entupir no seu olho, você pode ter uma lesão grave. Se entupir no coração, é um infarto. Se entupir na artéria da perna, você pode perder essa perna por um isquemia. Sem contar fígado, essas coisas que sobrecarrega, né? Como falou, sobrecarrega o fígado. Então, é brincar de roleta russa, né? Nossa senhora, é verdade. Então, Silvinha, eu quero fazer a última pergunta, mas a Isa já me cutucou aqui, que faltam só 5 minutos. Mas faz a última pergunta. A minha última pergunta é a seguinte: é obrigatório para mulher na menopausa a reposição da terapia hormonal, doutor? A terapia de reposição hormonal? Eu não considero obrigatório. Tá. Nós entendemos a história da paciente, mostramos para ela os benefícios caso ela venha fazer, mas também nós colocamos, tem algumas que ainda tem um termo que o pessoal tem batido muito, que se chama hormoniofobia. É o medo do hormônio, por causa do passado, dos estudos antigos. A terapia de repouso hormonal nada mais é do que, como eu disse lá atrás, uma forma de repor os níveis de normalidade para que ela não perca a qualidade de vida. Repor para níveis fisiológicos, com dose baixa, sendo mais parcimonioso com isso, vai fazer com que a paciente tenha uma melhora em vários aspectos. Mas, se nós tivermos uma paciente mais alinhada, uma alimentação saudável, uma atividade física em dia, a necessidade de repor hormônio fica a critério mais da paciente. Hoje, as pacientes têm buscado mais porque elas têm entendido que mesmo com a atividade, elas ainda sentem uma perda significativa na qualidade de vida. Como eu disse para vocês, o nível diminui e com um nível de produção e distribuição mais baixa, quem vai valer para mim é a qualidade desse hormônio. E onde é que eu vejo a qualidade? Na hora que eu converso com a paciente. Então é realmente importante demais essa anamnese que vocês fazem antes, né? Até pra entender aí o que ela precisa ou não, porque tem gente que chega lá no consultório e fala, doutor, eu quero usar hormônio. Eu falo assim, mas pra quê? Pra quê? É verdade, é verdade. Nem sabe pra quê, né? Doutor, eu quero colocar o chip da beleza, eu não trabalho com isso. Mas você não coloca implante? Coloco, mas não é a mesma coisa? Eu falei assim, você tá procurando uma coisa que eu não trabalho. É verdade. Eu uso ele para tratar patologias. Aham. Olha, Então, tanto que é importante, dentro da ginecologia, né? O implante hormonal, um hormônio que fica muito assim, em enfoque, que é a gestrinona. A gestrinona, quando utilizada de forma correta para pacientes que têm endometriose, sangramento, adenomiose, síndrome de TPM, ela é uma bênção. Agora, quando eu sei dos benefícios da gestrinona, pego os efeitos colaterais bons e vou vender efeito colateral para alguém, eu não estou pensando em tratar alguma doença. Aí você acaba queimando uma molécula, quando usada de forma correta, vai beneficiar a paciente por causa de pessoas que estão vendendo ela mais para performance. Só que lembrar, nós falamos ali, para eu vender algo para alguém pensando em performance, eu tenho que sempre ir para um nível que chama suprafisiológico. Aí os efeitos colaterais vão vir. Aí todo mundo fala. Aí sai manchete em Fantástico, em jornal, num monte de lugar falando. É o chip da feiura, não é chip da beleza. Não, mas ele nunca foi chip. O doutor Elcimar Coutinho falava, não chamem de chip da beleza. Usem de forma correta para tratar as suas pacientes para o que elas precisam. Porque senão vocês acabam perdendo essa molécula e as pacientes acabam perdendo um tratamento que talvez vão privar ela de uma cirurgia. São efeitos colaterais, né, que podem vir, né? Bom, terminou, infelizmente, né? Acabou. Eu vou passar o contato aqui do Dr. Márcio e do Dr. Gilberto. Por favor. Quem quiser falar com o Dr. Márcio é @dr.marciobarbosa ou 64 21 41 21 94. E o do Dr. Gilberto é só ir lá na Cardiofit.
Facinho. Não tem Lá no erro, Bar né? Quero agradecer a participação de vocês. Muito obrigada, doutor Gilberto. Obrigada, viu? Você é maravilhoso. Eu não sei se vamos ter mais programas esse ano aí com o doutor Gilberto. Segunda que vem. Segunda... É a então última. ainda temos, É a né? última. Muito bem. Um beijo pra você e obrigada. Doutor Márcio. Muito obrigada, viu? Estamos firmes aqui. Se sobrar um tempinho na agenda para esse ano que vem. Sempre sobra. Doutor Gilberto, Verônica e Silvinho, estamos aqui. Tá combinado? Esse papo é longo, viu? Esse papo, se a gente quisesse delongar mais horas aqui. Eu falei, é o melhor assunto que tem aí, essa terapia hormonal. E o mais importante é trazer para as pessoas uma informação de qualidade para que elas percam o medo e olhem o cuidado que elas podem ter para viver mais e melhor. Muito mais saudável, né? É verdade. Um beijo para você. Obrigado, e até mais. até Beijo, mais. galera.